Oram com a Bíblia. Hoje eu vou ouvir, você vai ouvir a partilha maravilhosa da Liana Coelho, uma mulher madura, uma mulher que já caminha na igreja há anos, que vai partilhar conosco a sua experiência no nosso programa. O que ela tem vivido nesses 15 dias de programa? Qual é a experiência dessa mulher de Deus no programa Mulheres que Oram com a Bíblia? Um programa para mulheres católicas que desejam viver um ano de crescimento espiritual e intimidade com Deus. A Liana é uma mulher muito especial, a conheço há muitos anos e eu quero saber, e ela vai falar conosco, a experiência dela nesse programa. Se você é mulher, está aqui nessa live, você precisa conhecer esse programa que vai te ajudar a perseverar. Essa é a nossa maior dificuldade, né? Perseverar na oração, estar com Deus todos os dias. E esse programa vai te ajudar, minha irmã, durante todo o ano. Por isso, nós temos uma programação simples para você rezar com a Bíblia e meditar a palavra de Deus todos os dias. Por isso, nós temos os nossos encontros a cada 3 meses para que a gente se fortaleça, partilhe, para que a gente reze junto. Por isso, nós temos também as nossas campanhas de oração que vão nos fortalecer, nos tornar mulheres mais maduras, rezar pelas nossas causas e, é claro, as nossas formações também que vão nos ajudar a aprender mais sobre a vida espiritual. Seja bem-vinda, Camila, Liana, Lúcia, Helena. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Dida. Vou chamar aqui a Liana, que vai Mulheres que Oram com a Bíblia. A Liana é daqui de Campos. E eu tenho a honra de conhecer essa mulher há alguns anos, né, Liana? Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Que bom partilhar com você nessa noite, né? Você que é uma mulher muito especial, está na minha vida há uns bons anos, né? É verdade. Desde que era solteira, hein? Nem sonhava encontrar com o Fred, mas já tinha encontrado com a Liana. É verdade. Liana, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, né? Hoje eu estava pensando em você, eu falei assim, gente, a Liana é uma mulher madura, é uma mulher que já tem uma boa caminhada na Igreja Católica, é uma mulher que não se contenta com a superficialidade, é uma mulher que avança para as águas mais profundas, né? Que já tem um relacionamento profundo com Deus. O que te levou a entrar no programa Mulheres que Oram com a Bíblia? Então, eu estava te acompanhando há um tempo, né? No Instagram. E assim, como você disse, a gente, um coração que está sempre em movimento, né? Querendo mais, né? A gente corre o risco, né? Quando a gente tem muito tempo de caminhada, de estagnar, Verdade. parar. E eu não gosto disso porque a gente parece que vai fazendo tudo mecanicamente, vai ficando na religiosidade, né? E quando eu vi que você, a primeira coisa que eu fui, né, foi a imersão travessia, né? Que a gente fez uma tarde, né? Sim. Então, a partir dali, quando você lançou, né, de novo o programa das mulheres, assim, não era em si o estudo, mas era a meditação da palavra. Sim. Porque, assim, estudar, eu já estudo a palavra, Sim. mas era uma forma de um aprofundamento maior, de uma intimidade maior, de uma, de uma posse, entende? Da palavra. Porque às vezes você corre o risco de estudar a palavra, você estuda, né? Faz aquele estudo bíblico, aquela coisa todo dia bonitinho, certinho, ouve o outro falando, né? Mas quando você acaba dali, você não tomou posse daquilo. E eu me sentia assim, eu não tomava posse, porque quando vinha alguma circunstância, eu não me lembrava.
aquilo não ficava ali ruminando, como o Monsenhor João diz, né? Ruminando dentro de mim, entende? Então, assim, quando eu vi você lançar esse programa, eu falei, eu acho que o caminho é esse. Então, eu vou por esse caminho. Primeiro que eu te conheço, conheço sua autenticidade, a sua busca. E a gente hoje ouve ver muita coisa, Verdade. mas eu acho que Deus se revela no simples. Então, eu estava com sede desse simples. E é essa, eu acho que foi esse o que me chamou, assim, entende? Para começar. E é verdade, né? Nós corremos o risco de saber muito, mas não ter a nossa vida transformada. E é aquilo que o Padre Jonas fala, né? Eu preciso colocar a Bíblia no meu dia a dia. Eu. Deixa eu só fixar aqui. Eu preciso entender que a mensagem da Bíblia é para mim, que a Bíblia foi escrita para você. Eu sempre falo isso com vocês. Quando isso entra na minha cabeça, eu já leio aqueles versículos de uma forma diferente. Eu não leio estudando. Por isso que esses dias alguém falava isso. Não é um programa de estudo, de leitura da Bíblia, né? Tem pessoas que se aplicam em ler a Bíblia o ano inteiro. Parabéns. Legal. Mas o que a sua vida muda? Então, a proposta do programa Mulheres que Oram com a Bíblia é ter a nossa vida transformada pela palavra. E é bonito isso, né? Como você falou, é simples, o mais simples possível para que qualquer pessoa possa participar, mas entender que tudo aquilo na sua riqueza muda a minha vida. Como a Mila partilhava ontem, muda a minha vida emocional, muda os meus relacionamentos. O meu dia é diferente porque a palavra de Deus entrou, tocou. A Camila já colocou uma pergunta aqui. Liana, por gentileza, defina a meditação da palavra para você. O que você diferencia do estudo bíblico? Então, foi o que eu falei agora há pouco com você. O estudo eu já fazia, Uhum, porque a gente faz. Eu tenho a Bíblia no meu dia a dia, as promessas, os princípios, tudo isso. A questão não é você não saber manusear a Bíblia, porque tem gente que não sabe, uhum, né? Mas, assim, no meu caso, eu já tenho essa habilidade. Mas o que me faltava era a posse. uhum, Era sentir que Deus falava para mim, que aquilo era para mim, para eu tomar posse daquilo para mim. É um redescobrir de uma intimidade, entende? Porque foi o que você falou, a gente corre o risco de estudar muito, de saber muito, de falar mesmo da palavra, de levar a palavra para os outros. uhum, Mas tem hora na sua vida pessoal que aquilo te falta. Quando você mais precisa, aquilo te falta. Porque muitas vezes. Aí vem o medo, as inseguranças. Não que você não tenha, nem vá ter, né? Porque isso aí, claro que faz parte do ser humano. uhum, Ansiedade, insegurança, medo, né? Isso aí faz parte da nossa vida. Mas, sabendo eu que aquela palavra que eu meditei, aquele versículo que eu meditei, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. É, é, a sua bondade de hoje, né? A sua bondade e misericórdia hão de habitar na minha vida, né? Toda, uhum, até o fim. Então, assim, Deus é bom. E por que que ele vai habitar? Porque ele é bom. Não é porque Eliana merece, nem porque Eliana fez tudo certinho. uhum. É porque ele é bom, né? Ele é pai. Então, assim, é um tomar posse, Camila, né? Isso. Então, é isso mais ou menos, Camila. É você começar a estreitar seu relacionamento com Deus de uma forma mais concreta no Uhum. dia a dia, né? Acho que eu respondi, né? Respondeu. Eu também já tinha falado um pouco, até mesmo antes de ler a pergunta dela. Liana, fala um pouco da sua história com Deus até o programa. Você caminhou muito, serviu e serve muito, você deu muito na Igreja Católica,
né? Você estudou bastante, você teve contato com pessoas maravilhosas. Fala um pouco da sua trajetória. Então, assim, eu sou uma pessoa, uma mulher como qualquer outra que caminha na igreja, né? Eu tenho a minha paróquia, que é o Sagrado Coração de Jesus. Lá eu sou coordenadora de um grupo de oração. Leigos da Inhaxica. Inhaxica é a Beata, né? Uhum, Inhaxica, né? Então, assim, muitos nem conhecem, né? Então, eu sou ministra, catequista, essas coisas que, como um monte de gente que, quando começa a caminhar, tem suas pastorais, né? Seus movimentos. Busco, sempre gostei muito de ler, muito de estudar, gosto muito de ler, entendeu? uhum, Então, assim, tudo isso vai acrescentando na nossa vida espiritual, né? uhum, E não só nessa parte que eu acabei de falar, os cargos que não são cargos que eu tenho, são cargos que eu estou, né? Eu uhum, estou coordenadora, eu estou ministra, eu estou catequista, mas isso não é minha pertença, é a pertença da igreja, né? Então, assim, essas, eu busco muito a espiritualidade em meio às atividades. Eu não sim. quero ficar só nas atividades, porque senão a gente fica igual um bonequinho, só fazendo, fazendo. Então eu busco estar sempre assim, buscando essa intimidade com Deus, entendeu? Então, Uhum, até aqui era assim, era. Mas como todo relacionamento, e com Deus também é um relacionamento, a gente passa por ciclos. uhum, E de verdade. repente vai esfriando o relacionamento. Você vai vendo que você vai fazendo as coisas mais mecanicamente. Uhum, Entende? Então, assim, eu não gosto disso. uhum, Nem quero isso como um bom relacionamento. Quem é casado, eu não sou casada. uhum, Mas quem é casado não tem que estar sempre se motivando de alguma forma para a coisa fluir, né? Porque às uhum, vezes faz o quê? Esfria, esquenta de novo. uhum, É isso. E Deus é um relacionamento. uhum, Então, assim, eu acho que era isso que eu queria, entende? Eu quero um amadurecimento maior dessa intimidade. muito interessante algo que você falou, mas antes de frisar o que você falou, há quantos anos você está na caminhada? Mais de 30. Olha só, mais de 30 anos. Porque eu tenho 60. Eu comecei com 20 e poucos, né? Então, É uma mulher madura em todos os sentidos, né? é. Mas, Liana, isso que você falou é muito importante. Tem muitas pessoas que são ministras da Eucaristia, que estão à frente pastoral, catequistas, ministros de música, que confundem isso. Acham que servir numa pastoral é ter um relacionamento com Deus. São duas coisas completamente diferentes. Ah, já faço alguma coisa na igreja, então isso é relacionamento com Deus. Não é. Pelo contrário, a minha relação de oração, de intimidade com Deus, meu relacionamento com Deus enquanto espiritualidade é o que vai transbordar no meu apostolado na paróquia. Então, por que muitas vezes o nosso apostolado é vazio? Não transforma a vida das pessoas? Porque eu só vou lá para fazer. Eu não sou uma mulher de Deus. Eu dou de mim, eu não dou do Deus que eu bebo, me alimento todos os dias. E aí o meu serviço na igreja é apenas um serviço, não é um apostolado, não é uma missão. Você quer falar um pouco sobre isso? Não, eu concordo com o que você está falando, porque assim, a gente tem que entender que primeiro a gente tem que ter uma intimidade com Deus, para depois a gente conseguir até exercer uma atividade. Tudo que eu comecei, interessante que eu trabalhava ainda, né? Então, assim, eu trabalhava no banco, né? A gente trabalhava o dia todo, eu trabalhava fora da cidade, mas eu todos os dias eu buscava na hora do meu almoço ir no Santíssimo, fazer adoração. Por quê? E Deus é tão maravilhoso que quando você busca, sempre tinha uma igreja perto. Eu trabalhei no interior, em Cambuci, em São Fidélis. Então, assim,
sempre tinha uma igreja, estava aberta na hora do meu almoço, porque o que te move, o que te faz, né, essa doação até é a intimidade com Deus. E eu digo para você que a adoração é algo que eu não abro mão. Eu não abro mão, porque é inegociável, porque eu preciso estar diante dele, né, para até para levar o meu dia. Uhum. A gente não sabe o que a gente vai viver durante o dia, então eu primeiro tenho que. E assim, a adoração, quando a gente fala, mas eu não tenho tempo. Eu fui uma mulher, né? Hoje eu sou aposentada há 8 anos, mas eu fui uma mulher que eu trabalhava fora, tinha filho, tinha casa, né? Tudo. Então, assim, não precisa ser o tempo todo, né? E Deus, Uhum. nós não somos religiosas, né? Nós não fizemos voto de religiosidade. Uhum. Mas a gente precisa, às vezes, ter objetivo e foco. E às vezes falta isso na nossa vida como mulheres cristãs. Uhum. A gente não coloca foco, a gente coloca foco em outras coisas. Mas assim, passar por ali e falar, e aí, Jesus, estou aqui, ó, um beijo, vou trabalhar, né? Essas coisas assim. Eu falo que assim, a gente, quando é cristão e a gente busca, a gente fica meio maluquinha de Jesus, né? Uhum. Uhum. Às vezes incomoda as pessoas, porque você tem essas atitudes diferentes das demais, isso às vezes incomoda, né? E uma coisa que você falou também me lembrou uma outra frase que eu partilhei há um tempo atrás, que muitas vezes a nossa oração, quando a gente não tem esse encontro pessoal com Jesus, a nossa oração é apenas uma lista de pedidos. Eu vou sim buscar Jesus porque eu quero algo. Então eu chego diante dele, não converso. Eu falo, olha, eu preciso disso, 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 disso. E o que muda no nosso relacionamento com Deus quando a gente busca essa intimidade? Que a gente vai se encontrar com um amigo. É E ali verdade. eu converso, eu partilho da minha alma, eu partilho do meu coração. E é isso também que eu tenho buscado fazer com vocês, com as meninas que são do programa. Na nossa oração, né, diante da Bíblia, conversar como está o meu coração. Falar de coisas profundíssimas que, por exemplo, eu falaria numa terapia, que eu falaria para o meu melhor amigo. É isso que vai gerando a intimidade com o nosso Senhor. Então, já são 15 dias do programa. No dia 30 de janeiro, as inscrições estão encerradas. Só vou reabrir em 2027. Então, você que é a mulher que está aqui, já se decida logo. Venha crescer espiritualmente, venha cuidar da sua intimidade com Deus, porque está havendo um lindo movimento no coração e na vida dessas mulheres que fazem parte do programa. Liana, nesses 15 dias de programa, então vamos relembrar, Liana tem 30 anos de caminhada, Liana está à frente do grupo de oração, à frente de pastoral, ministro da Eucaristia, uma mulher que sempre estuda, sempre buscou, tem uma constância de relacionamento com Deus. E nesses 15 dias de programa, o que mudou na sua vida? Então, o que mudou é que, assim, foi esse sentimento de posse de ser amada. É engraçado, né? Porque, assim, esse relacionamento que você tem com o Senhor, eu sei, sabia e continuo sabendo que Ele me ama. Mas, ao longo da vida da gente, a gente sabe que a gente sofre machucaduras, decepções, sofrimentos. E, e às vezes, o que você faz? Você corre o risco de igualar ao Senhor aqueles relacionamentos. Só que Verdade. Deus não é homem para mentir, Uhum. né? Deus, ele é e sempre será o amor da nossa vida. Só que eu vi a ação dele na minha vida, eu vi a intervenção dele muitas vezes na minha vida, mas eu não sentia, Roberto. Muitas vezes eu não sentia, entende? Aí o que gerava em mim? Medo. Aí fala, Uhum. nossa, você está 30 anos, sim, e a gente continua tendo medo, continua tendo tudo. Uhum. E, e eu percebi em mim, nesses 15 dias, um processo de cura Não. interior. E eu tive umas circunstâncias, porque Jesus visita a gente de várias formas, né? Ele visita nas alegrias, nas vitórias, mas também nos momentos de tribulação, de enfermidade. E nesse início de ano a gente foi um pouco visitada por problema de saúde.
meu pai internado, eu fiz exames, tinha que correr para ver médico. Então, assim, a gente é visitado por Deus de todas as formas. E foi muito bom porque eu percebi esse movimento de cura, de paz, de assim, fica tranquila, né? Tá tudo no controle. Então, assim, esse sentimento de paz é um sentimento de cura. Eu digo para mim cura por quê? Porque só você conhece seu interior. E Uhum, muitas vezes você, às vezes, tem uma natureza mais ansiosa, você fica agitada por uhum, dentro, parece um mar revolto mesmo. É muito interessante isso quando a gente às vezes ouve uma música, né? E fala do mar agitado, é um mar agitado mesmo aqui dentro. uhum, Mas esse mar agitado não pareceu, não. Ele ficou bem calmo. Então você vai vendo que não era ausência de problemas, de circunstâncias que pudessem preocupar, uhum, mas foi a forma que eu consegui viver com isso e eu senti como que um tempo de cura. E interessante que até a sua voz me ajudou porque eu sempre ouço bem cedinho, né? Eu uhum. 15 para as 5, 5 horas da manhã. Então, assim, a sua voz ia falando, eu fico de olho fechado. Primeiro eu fico de olho fechado, eu ouço tudo, e depois eu vou lá, pego o meu caderno, aí eu vou fazer o meu momento, entendeu? Primeiro eu ouço aquilo, e até a sua voz, nos momentos, me ajudou, entendeu? Uhum. Então, assim, foi realmente, nesses 15 dias, para mim, é um movimento de cura que Deus está me dando de um novo tempo, né? De cura, do que precisava ainda, né, ser tratado aqui nesse coração e que ainda não estava tratado, né? Porque é a vida inteira, né? A Uma vida cura, a inteira. cura é um movimento de vida toda, até o fim, Uhum. né? Até o nosso último suspiro, né? E quanto mais a gente caminha com Deus, a gente vai descobrindo coisas, né? A gente vai Nossa, uma experindo. caixinha, né? Sim, e se a Que gente bom não, que ele não desiste da gente, né? é, se a gente não buscar o Senhor, a gente vai se tornando aquela mulher feridenta, azeda, amargurada, desesperançosa, desesperada, triste. E aí vem as doenças, porque tudo isso vai somatizando em nós. Por isso precisamos buscar o Senhor. Claro, é uma busca genuína, mas que a gente colhe os frutos, a gente colhe frutos que a gente nem imagina. Agora mesmo participei da Santa Missa, o padre falava de Santo Amaro, da obediência dele a São Bento. E o quanto que, através da sua obediência, ele pôde tocar em milagres. E eu falei para o Fred assim, quando eu vim, amor, na nossa vida é assim também. Se Deus me chama a um relacionamento profundo, se eu ouço a voz do Senhor e vou ao encontro dele, buscando avançar para as águas mais profundas, buscando esse caminho de conversão, esse caminho de santidade, eu também toco em milagres. Se eu ouço a voz de Deus, inspirações falando, deixa esse pecado, deixa essa preguiça, deixa esse comodismo. Se a gente se movimenta, a gente também toca nos milagres de Deus. E aí, Liana, eu quero saber de você. Quais os frutos que você já tem colhido também nos seus relacionamentos através do programa? Então, eu acho que o melhor, assim, sou mãe de duas filhas, tenho duas netas, né? Então, assim, eu acho que a gente, quando é mãe, né? E eu sempre fui uma mãe muito preocupada, a gente fala demais, a gente fala toda hora, a gente quer dar a opinião da gente toda hora. Então, eu acho que eu estou começando, assim, a aprender a silenciar, a ter o momento certo para falar, Uhum, entende? Porque como quando você tem uma natureza de muita preocupação, né? Isso tudo, aí você fica imaginando coisa lá na frente, aonde nem existe, você já vai lá, né? Então, assim, não é nem que você não tenha que falar, né? uhum, Mas é saber o momento certo e saber ouvir também, sabe, Roberto? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade de ouvir, porque a gente gosta muito de ouvir o que é bom. Você aí falou um monte de coisa bonita de mim, porque Eliana, mulher assim, de Deus, tá, tá, tá. Mas
quando às vezes você tem que ouvir alguma coisa que você não fez ou não está fazendo, que está de acordo, ou que aquela pessoa fala, você precisa fazer assim, ou você fez assim, você entende? E eu, às vezes, eu tinha dificuldade de ouvir isso. Eu tinha dificuldade. Aí eu queria logo falar assim, não, mas é porque. Justificar. É, e aí, olha como que Deus é maravilhoso. Eu gosto muito, né? O resto do texto da misericórdia, eu gosto muito de Santa Faustina. E olha onde abriu para mim. O propósito de Santa Faustina de um ano que teve aí. E o 1º de janeiro do ano é o quê? Jesus calavas. Era uma jaculatória. E Jesus, aliás, se calava. Aí eu fico assim, e Jesus se calava. E Jesus se calava. Entende? Então você está vendo como que tudo vem a calhar com esse movimento que a gente está vivendo, né? Uhum, Através uhum, da meditação. O uhum. silêncio. Porque você só medita em silêncio. Se não tiver silêncio, você vai meditar como? Não é? Então, o fruto eu já estou colhendo de uma forma ou de outra, Uhum, devagar, porque a gente sabe que é um movimento contínuo e de uhum, esforço, né? E de esforço, uhum, mas a gente vai devagar, a gente vai conseguindo. uhum. Eu quero explicar para quem está aqui, né, o que a Aliana está testemunhando. A Aliana faz parte do programa Mulheres que Oram com a Bíblia. Ela e quase 60 mulheres da campus de todo o nosso país estão comigo trilhando o caminho de crescimento espiritual durante todo o ano de 2026. Então, todos os dias elas estão recebendo meu áudio, rezando com a palavra de Deus, eu estou ensinando como se reza com a palavra de Deus e tudo, de uma forma simples, que todas as mulheres podem fazer viver. Mas essa forma simples é uma forma transformadora, porque a gente mergulha de fato na palavra de Deus. Então, as minhas alunas recebem um versículo para meditar todos os dias. E ali, como o Padre Jonas nos ensina, a gente vai colher de Deus. O que Deus quer falar para mim através desse versículo? Como aplicar? Qual a mensagem de Deus para mim? Então, esse é o cerne do programa Mulheres que Oram com a Bíblia. Mas também nós vamos ter encontros durante o ano, nós vamos ter formações e também nós vamos ter campanhas de oração onde nós vamos rezar pelo nosso impossível. Tudo isso para que a gente cresça, para que a gente persevere. E em grupo, Liana, é melhor, é mais fácil, né? A gente perseverar. Concorda? Concordo. Concordo. E assim, essa partilha, ela é de muito valor, porque às vezes você acha que o seu problema é o maior do mundo. Uhum, E você fica imersa no seu problema, achando que você é a pessoa mais sofredora, mais triste. E aí você vai começando a observar que existem muitas outras pessoas que também estão na luta de diversas outras necessidades e problemas. Então eu acho que essa troca tem muito valor, né, para a gente a nível de crescimento também. sim. Eu tinha, e engraçado que você perguntou assim lá, Liana, o que que te levou? O que me levou também esse ano, me motivou muito, até na travessia lá no ano passado, Uhum, foi assim, eu queria ter mais proximidade com mulheres que buscassem a mesma coisa que eu. Não desmerecendo a minha paróquia, nem quem eu uhum, convivo, nada disso. uhum. Mas é porque muitas vezes, quando você está à frente de algo, você tem que colocar muito. Aí você, né? E às vezes você não quer falar, você quer beber. Sim, sim. Mas aí você tem que beber na fonte certa também. Porque se você for beber em determinados lugares, com determinadas. De outra forma, você acaba se perdendo ao invés de beber, ao invés de você crescer espiritualmente e amadurecer mais, não. Aí você se perde em meio a conversas que não são úteis, conversas que não têm necessidade de serem colocadas, entende? Então, Uhum, assim, é um esforço, né, sim, Roberto? sim. Mas, assim, o que me levou, primeiro de tudo, a você foi isso. O desejo de ter essa partilha, essa convivência com mulheres que buscassem a mesma coisa. E é isso mesmo, a gente tem o mesmo propósito, a gente tem a mesma busca, porque vocês estão
querendo aquilo que todos querem, né? Essa intimidade, esse crescimento, essa mudança, as águas mais profundas. E assim, a gente tem que ter muito discernimento, mesmo dentro da igreja. Porque tem pessoas que vão caminhar com você, mas não estão com o mesmo propósito que você. Tem pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, mesmo estando dentro da igreja. Que você fala A, a pessoa entende B, a pessoa está em outro nível, né? Não falando mal de ninguém, mas assim, a pessoa não entendeu ainda o que está fazendo ali, o chamado de Deus. E aí, a gente precisa mesmo desse lugar, de encontrar esse grupo de mulheres que entenderam, que estão buscando algo a mais. Tem pessoas que não, que estão perdidas, né? Que não entendem nem o motivo de se viver um programa desse. Por isso um programa anual, porque eu me decido estar na presença de Deus, viver algo a mais nesse ano de 2026. Liana, deixa eu ver as perguntas aqui que eu preparei para você. Sobre a palavra. Claro, a gente rezando com a palavra todos os dias é algo que transforma a nossa vida, é algo que mexe com a gente, né? Ontem mesmo, acho que foi no áudio de ontem, eu me emocionei enquanto eu estava gravando com vocês, porque assim, eu me sinto muito tocada e às vezes pelas mesmas palavras. O mesmo versículo, às vezes eu leio de uma forma diferente, outro dia me toca profundamente, porque a gente vai entendendo de uma outra forma, a gente vê aquele versículo entrando em camadas profundas da nossa alma que antes não tinha entrado, né? E nós não somos mais a mesma pessoa. E é isso, a palavra de Deus ela é penetrante, ela corta mais que uma faca de dois gumes, como vai dizer a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer, te perguntar, nesses 15 dias, teve algum dia, alguma palavra que foi assim, ó, pá, que pegou a Liana e a Liana falou assim, meu Deus, essa palavra, ufa, me Tem, sacudiu, me tirou sim, fogo. tem vários. O primeiro dia foi a respeito do não temer, né? Não temer, não temer, não temas, não temas, né? Então, assim, quantas vezes Jesus fala isso pra gente e às vezes a gente não tô nem aí, né? Uhum. São várias, né? São várias. A de ontem, né? Foi a de ontem que foi do cajado. Sim. Então, é interessante, porque ainda que eu ande no vale escuro, não temerei que o vosso cajado, o meu é assim, o cajado e o báculo, né? Sim. Então, aí eu falei, gente, o que que é o cajado? Eu sei o que é, e báculo, eu falei, o que é? Para aí que eu quero ver no sentido. Uhum. Aí eu fui lá e fui ver que o cajado é aquele que acolhe, que o pastor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí eu falei, gente, ele é meu pastor e nada. E aí o cajado é aquele que te orienta. Não, o cajado é aquele que te consola, te sustenta. É como eu fiquei imaginando Jesus pegando a gente no colo. E o báculo é aquele que te direciona para o caminho certo. Aí eu Uhum. falei, nossa, olha isso, ele está me direcionando para o caminho certo. E ontem eu tinha uma consulta no Rio, médico, aí eu falando, nossa, ele me direcionando para o caminho certo. Aí veio hoje a palavra, eu até anotei, sua bondade e misericórdia hão de seguir-me todos os dias da minha vida. Mas são todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E por que que ele fala isso para mim? Porque olha o risco que a gente corre. Eu fui me lembrar de algo lá de quando eu era criança, que a minha mãe, eu cresci, mamãe falando, Deus castiga. Uhum. Se você não fizer isso, Deus castiga. Do Uhum. jeito que ela aprendeu, né, coitada? Então, assim, ela passava do jeito que ela aprendeu. Sim. Então, assim, Deus castiga. Se você não me falar, Deus castiga. Se você não. Deus castiga. Então, para eu me libertar desse Deus castigador, e eu tinha muita desconfiança de Deus. Muita desconfiança. Porque se eu fizer errado, ele vai fazer o que comigo? Me Uhum. castigar. E eu levei isso para a vida por muitos anos, Roberta. Por muitos anos. Eu tive um tempo na minha vida que eu falava assim,
eu mereço passar por essas coisas. Sempre Uhum. eu colocava como se eu fosse merecedora do que eu passava de ruim, entende? Castigo, É né? assim, o castigo. E aí, quando eu fui descobrindo esse Deus de misericórdia, eu ficava desconfiada. Eu falava, não é bem assim, né? Porque se ele me castigar, Uhum. se vier uma doença, é castigo? Uhum. Se algo de ruim acontecer, é castigo? Você separar do marido é castigo? Então, assim, entende? Então, assim, o que aconteceu ontem, né? Hoje, quando eu fui estudar essa palavra, eu falei, gente. Aí eu até anotei e falei assim, gente, que desconfiança. E aí eu percebi que durante esses 15 dias, o que ele está trazendo para mim de mais assim, trazendo de volta a confiança, nem trazendo de volta. Ele está me fazendo provar a confiança. E não é em meio a só as coisas. Ai, que coisa maravilhosa. Estou vivendo um mar de rosas. Eu estou num Uhum. tempo tudo light. Uhum. Não, gente. As coisas, né, não acontecem sempre da forma que planejamos, mas ele está dizendo para mim, Liana, eu estou aqui, ó. Eu vou te acompanhar todos os dias, porque eu sou bom, Uhum. eu sou seu pai, porque eu te amo, né? Diferente do que assim, tá, vai me castigar, hein? Vai fazer alguma coisa, né? Então, assim, isso eu até anotei e falei, confiança, confiança. Eu não preciso ter medo, porque às vezes a gente tem medo do futuro, medo das pessoas, medo de assumir alguma coisa, o medo, né? Por Uhum. desconfiança. Eu falo, não precisa ter medo, não precisa, confia em mim. Então, assim, palavra de ordem, confiança, porque ele é bom, né? Uhum. Então, você entende que é um processo de cura que eu estou vivendo? É um processo de cura pela meditação. E como eu sou muito objetiva, eu sou uma pessoa, não sei se eu trabalhei em banco, assim, Uhum. eu não tenho assim aquela coisa de ficar delongando, ficar ruminando um texto muito grande, eu não consigo ficar eu não consigo dominar aquilo para ruminar tudo aquilo. Eu estudo, mas não. E já nos versículos, aquilo entra e fica aqui o dia todo, e você vai ruminando aquilo de acordo com o que você vai vivendo. Ó, são pequenas jaculatórias, né? Sim. Senhor, meu pastor, nada me faltará, sua bondade e misericórdia, ainda que eu ande por vale escuro. Então, são coisas pequenas que você vai trazendo e vai ficando dentro de você. Uhum. Entende? Veio também coincidir com a minha natureza, que é mais Uhum. positiva. Uhum. Entende? E uma coisa interessante é que, por exemplo, o Salmo 23 é um salmo muito conhecido, muito batido. Todo mundo conhece o Salmo 23, é um salmo praticamente conhecido por todo mundo. Verdade. E no nosso programa, na dinâmica daquilo que a gente está vivendo, a gente olha o Salmo 23, a gente lê cada palavra de uma forma completamente diferente. Como a gente já partilhou, não, a gente não lê, a gente Não. mergulha, rumina, contrasta a nossa vida, o nosso interior. E isso que a Liana está falando, que é muito forte, é muito verdadeiro. Nós somos curadas através da palavra. Nós somos curadas da rejeição, do abandono, da inferioridade, da solidão, da tristeza, porque a gente vai entendendo, cai as escamas dos nossos olhos, a gente vai entendendo que nós temos alguém que caminha conosco. O amor de Deus nos abraça através da palavra, né? Como a Liana também falou, não é mentira, é verdade. É verdade, não é alguém aleatório que está me prometendo, não. É a palavra de Deus, está documentado ali. Ele está falando. Ano passado, em dezembro, acho que foi no iníciozinho de dezembro, o final de novembro, eu também fui impactada por uma palavra e eu rezava assim também. Era a palavra, dizia Isaías, se eu não me engano, 14, 13, 12, por ali, falava assim: eu te ajudarei. E aí diante daquela oração, eu falei assim: Jesus, eu vou acreditar no Senhor.
Eu vou acreditar. Pode ser que humanamente eu não veja nenhum movimento de ajuda. Mas se o senhor está falando que vai me ajudar, o senhor vai me ajudar. O senhor vai me ajudar. Eu não sei que pulo que o senhor vai dar. Que jeito que o senhor vai dar. Mas se você está falando que vai me ajudar, você vai me ajudar. Diante de tudo isso que eu estou partilhando com o Senhor, diante das minhas necessidades, se o Senhor está falando que vai me ajudar, você vai me ajudar. E eu falo isso com vocês nos áudios e falo para mim também. Mesmo que humanamente eu corro o risco de desconfiar, eu estou me obrigando a acreditar. Eu estou me forçando. Eu vou acreditar no que Deus está falando comigo, nessa palavra, nesse versículo simples. E aí, depois disso, dessa conversa que a gente teve, eu vi as coisas acontecendo, as inspirações vindo. E eu falei assim, caraca, ele disse que ajudar, ele tá me ajudando mesmo. Caraca, tudo que ele falou, ele tá fazendo. Então, assim, é entender que a palavra de Deus é viva. Que ele promete, ele cumpre. Mas é claro, eu preciso fazer a minha parte também. É um relacionamento. Ele fala, eu escuto. Eu falo e ele escuta. E aí a nossa amizade, a nossa intimidade vai crescendo e a gente vê que Deus está vivo. Que não é algo desencarnado, que não é algo que está longe, não. Que Deus, que Jesus é uma pessoa que caminha comigo. E aí, Liana, uma coisa que você falou do Salmo 23 também, eu até partilhei isso no áudio. Quando minha mãe ficou internada, ela teve AVC, ela ficou 17 dias no Ferreira Machado. Eu só vivia, né? Eu nem sabia o que conversar com Deus. E a palavra de Deus, ela martelava na minha cabeça. Ainda que eu ande pelo vale tenebroso da morte, não temerei mal alguma coisa, estás comigo. Estás comigo, acabou, está comigo, está comigo. Eu não posso dar brecha para acreditar no contrário. Ele está comigo e acabou. E assim, a palavra dele se cumpre. Eu preciso exercitar a minha confiança. Não dar brecha para o contrário. Não, ele está comigo. Eu estou no vale tenebroso da morte, ela está aqui, passando por um AVC. Ela pode ter uma piora, ela pode pegar uma bactéria. Não, ele comigo estás. É o que vai dizer o finalzinho do versículo. Então, nos momentos de tribulação, essa palavra que a gente meditou, ela vem com toda a força dentro de nós, nos colocando de pé. Por isso a importância de não estudar a palavra, de meditar a palavra. Porque ela vem. Aí, quando você passa por uma situação, aquela palavra. Aquela palavra. Por isso que eu sempre falo com as meninas, falo com vocês. Escreva. Escreva como está na sua Bíblia, escreva como eu estou lendo na tradução da minha. Escreva, porque é Deus escrevendo no nosso interior. E mais cedo ou mais tarde aquela palavra vem e nos coloca de pé, né? E depois, quando você. Assim, eu tenho. Nem sei quantos cadernos que eu tenho, tudo guardado. Mas às vezes você dá na doideira, você vai lá e pega, né? Aí quando você pega e você vê a palavra que você escreveu, você fala, gente, eu venci isso aqui. Como que foi isso? Nossa, eu nem lembrava que eu passei por isso, porque a gente esquece. Que bom que a gente esquece, né? Que bom. Mas a gente esquece. E aí Uhum. você vê, se você parar e pensar, meu Deus, tanta coisa eu já vivi, tanta coisa eu já passei, tanta coisa eu superei, tanta coisa eu achei que eu não tivesse mais jeito. E Deus mudou toda a circunstância e deu jeito, como você acabou de falar aí. Não sei como você vai me ajudar, mas você vai me ajudar, você vai. Uhum. Você falando da palavra, tem uma palavra que me acompanha, ó. Isaías 30:15. A gente grava, né? Na Sim. calma e na conversão está a sua salvação. Na paz e na serenidade, sua força. Ó, na paz e na serenidade, a sua força. O que a gente está fazendo todo dia de manhã com você é o quê? É exercitar a paz e a serenidade no coração da gente através do quê? Da Uhum. palavra. Uhum. E quando a gente fala, mas quando a gente estuda e a gente traz a palavra, é ele respondendo a gente. Então, e você vê que é uma palavra que, ó, já de Uhum. muitos anos. E Uhum. aí você vai vendo ela se cumprindo.
ela se cumprindo. Uhum. E eu fui uma mulher, assim, vou falar, né? Eu fui uma mulher que eu tive depressão, ansiedade, tive crises mesmo. Tive até uma época de ficar licenciada da empresa 1 ano e meio por conta. Depois que a minha mãe morreu, eu tive isso, entendeu? Fiquei em casa. Então, assim, sempre tive esse emocional, assim, né? Qualquer coisa me abalava. Então, uma pessoa que tem um emocional que, né? E aonde que eu venho encontrando esse equilíbrio que não é, né? Agora é uma outra forma que Deus está trazendo pela palavra. Uhum. Mas aonde que você vem? No silêncio, volto eu, na adoração, Uhum. no terço, na missa, Uhum. né? Como você falou, também sou de missa diária. Então, tudo isso é um conjunto. Agora, a gente precisa de disciplina, porque, claro que nem todo mundo pode ir à missa todo dia. Tem gente que não pode, tem gente que não tem condição. Mas ao domingo a gente não pode faltar, ao final de semana não dá para faltar. E antes da missa, entra no Santíssimo, vai lá e fala com ele, né? Se prepara para aquele momento, né? Então, Uhum. assim, é um caminho, né, Roberta? Não Uhum. existe fórmula mágica. Uhum. E você não está trazendo uma fórmula mágica, você está trazendo um caminho. É o caminho que você experimenta. E Sim. você está trazendo para a gente, né? Então, assim, um caminho que é feito no dia a dia, com calma, com paz, com tranquilidade, sem achar que vai mudar tudo de um dia para a noite, porque não muda. Uhum. E a gente vai nesse caminho, que é um caminho que é contínuo, Sim. né? É Ainda bem que a escolha, gente não decisão. para. Ainda bem que a gente não para. Sim. É escolha, decisão, é renúncia. Só que às vezes a gente não quer sair da zona de conforto, né? Ai, não, mas me esforçar. E às vezes eu pego no pé das meninas, eu tô mandando mensagem perguntando como é que tá sendo o programa, né? Ah, nem comecei ainda, ai, tô ocupada com isso. Eu falo, minha filha, são 10 minutos. 10 minutos no seu dia? Pelo amor de Deus. Então, às vezes, a gente tem que dar uma acordada. Como que nós somos tendenciosas a ficar na zona de conforto? Nós damos muita desculpa para a gente não sair desse buraco que a gente se enterra, chamado preguiça. Só que a gente chama de outras coisas, né? Mas é preguiça, né? A Mila escreveu aqui, ó. Vivi muito assim, achando que não era merecedora da felicidade. Nesse tempo novo, no início, fiquei espantada e até receosa de achar que eu era merecedora de fato de tantas bênçãos. Por Beleza. quê? Porque nós estamos feridas, emocionalmente feridas, e nós carregamos isso para o nosso relacionamento com Deus. E Uhum. aí ele nos prova, até eu partilhei isso no áudio, e quando eu vivi essa situação com a minha mãe, que tudo se resolveu com tranquilidade, eu falei assim, Roberta, a partir de hoje, você não vai mais desconfiar do que Deus pode fazer na sua vida. Você vai confiar cegamente. A partir de hoje você não. Porque Deus já te provou, Roberto. Ele já te provou várias vezes. Aí toda vez que tem uma tribulação, você fica desconfiada, abalada, prostrada. Não! Ele já te provou e acabou. Você não vai mais viver esse desespero. Então a gente precisa acordar. Peraí, Deus já está me provando, ele sempre me provou, como você falou. Olha quanta coisa eu já passei que eu nem me lembro. Ele provou que ele está comigo. Ele provou que ele vai me sustentar. Como o canto de Diácono assim, quem me segurou foi Deus. Quanta coisa! Então hoje eu não tenho nem o direito de me desesperar, de desconfiar de Deus. Olha, nós temos aqui várias mulheres nessa live. A Clícia já faz parte do programa, a Camila, a Mirla, a Antônia não faz parte ainda, Antônia. Eu te mandei mensagem. Venha fazer essa profunda experiência. A Antônia conhece a Liana, é lá do Sagrado também. É, Deise, Cláudia, Tatá, Lúcia, Keila,
Tânia, Sandra, Luciana também faz parte do programa Mulheres que Oram com a Bíblia. Maravilhosa. Maria Lúcia e Diane Carlos. Esse programa é um programa de crescimento espiritual, de perseverança, orando com a palavra de Deus todos os dias, de uma forma simples, meditando um versículo que transforma a nossa vida, os nossos relacionamentos, transforma o nosso dia. Essa é a experiência que eu faço e as 60 mulheres que já estão comigo nesse programa estão fazendo. Além da meditação, nós temos formação, tudo no grupo do WhatsApp, de uma forma que nós podemos encaixar na nossa rotina. Vamos ter, a partir de semana que vem, nossos encontros, ou presencial ou online, porque tem mulheres de outros estados. Tudo para que você não dê desculpa que não está crescendo na sua vida espiritual. Deus nos chama a um relacionamento de amizade e intimidade. E essa experiência a Liana está fazendo, mesmo com tantos anos de caminhada, e tantas mulheres que já estão no programa. As inscrições vão se encerrar no dia 30, depois, somente em 2027, você terá outra oportunidade. Liana, o que você fala hoje para as mulheres que estão te assistindo, que ainda não fazem parte do programa e estão desconfiadas? Gente, será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Então, eu até anotei, né? Então, eu acho que a gente não pode se deixar vencer pela acomodação e pelo desânimo, porque a gente corre esse risco no dia a dia, nessa correria e pelo celular, né? Às vezes eu falo, tem gente aí do meu grupo aí de oração, tem bastante, eu acho. Então, eu falo assim, às vezes a gente fica como borboleta, pousando aqui, pousando ali na internet. Sim, E a verdade. gente perde de estar realmente num caminho para viver algo que vai mudar, vai fazer diferença na gente, no nosso caminho, na nossa caminhada com Deus, né? Então, assim, não se deixe vencer pela acomodação, pelo desânimo. Eu botei assim, a gente tem que se renovar sempre, porque às vezes a gente fala lá no grupo, água parada cria limo. Sim. E a gente não pode deixar criar limo, porque se a gente deixa criar limo, daqui a pouco a gente tá tipo assim, fazendo tudo por fazer, entendeu? E assim, uma coisa que eu vou até falar, né? Tem gente que não tá no grupo ainda, né? Assim, você tá mais à mão da gente, você tá mais próxima, né? Isso é importante também. Claro que tem gente de outros estados, né? Mas assim, às vezes a gente procura muitas coisas fora. Eu não estou dizendo que não, eu tenho formação fora. Uhum, Nossa, me acrescentou demais, muito bom. uhum, Não tenho nada a falar. Mas eu digo assim, até isso eu queria. Eu queria algo que tivesse mais perto de mim, uhum, mais próximo de mim, entende? Então, assim, tudo isso é um conjunto. E às vezes a gente olha tanta coisa lá fora e às vezes dentro tem pérola e a gente não toma, não toma. E algo, Roberta, que eu vou, né, concluir assim, que a gente já está acabando. Assim, os valores, os princípios, a forma de. Isso é muito importante. Você tem isso em comum. uhum, Então, assim, é isso que dá sustentabilidade e dará ainda muitos frutos ao seu trabalho, entendeu? É, a, é essa forma clara, real uhum, de viver. Não é só falar, né? É viver, né? Então, assim, eu sou muito observadora também. E eu observo. Então, eu não entro nas coisas assim, entendeu? Eu tenho que ter primeiro aquela. Porque o tempo faz isso com a gente, né? sim, O tempo de caminhada faz isso com a gente, né? uhum, Mas eu já te conhecia, então foi só uma como que a gente vai falar? Uma confirmação uhum, do que eu já sabia, né? Então, assim, eu acho que assim, não desanimem, não parem no meio do caminho. A palavra de Deus é viva e Ele espera a gente. E é isso. E vamos caminhar 2026, se Deus quiser, sim, né? Para que tem muita coisa boa ainda para vir, né? E tem muita coisa para a gente ainda se conhecer e trazer para fora, né? Muitas uhum. curas, muita coisa.
Tem. Deus Né? quer realizar muito na nossa vida, eu acho isso incrível. A Mas gente não tem noção. espero, a gente não tem noção do que Ele pode realizar em nós e através de nós, né? O quanto que nós podemos nos desenvolver. Tem muita coisa, só que depende do nosso sim. Não é um eu quero passivo, é um eu quero ativo. Eu dou um passo e Deus realiza coisas extraordinárias. A gente já ouviu o testemunho da Mirla, da Fatinha, estou ouvindo o seu testemunho. Semana que vem tem outras alunas que vão testemunhar tudo a partir do meu sim diário, do ser fiel no pouco. Isso que eu acho também incrível, é ser fiel no pouco. Ele, eu acho isso fantástico. Ele não pede nada que a gente não possa dar. Não. Ele não está pedindo que eu fique o dia inteiro na igreja, que eu faça coisa extraordinária. Não, ele pede o simples, né? E eu também já falei isso para vocês numa das aulas que eu gravei. Ele não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Esse momento de oração que a gente tem no início do nosso dia, que é a minha proposta, não é para ele. Deus sabe, Deus entende que eu não tive isso. Não, sou eu que preciso. A necessidade é minha. Por isso eu me esforço, eu me abro e eu me levanto. E é possível a qualquer um, né? Porque Possível. 10 minutos e um versículo é muito pouco Hum. para toda mudança que vai trazendo no coração. A gente, quando fala assim, parece até que é meio mágico, mas não é. É um processo. É um processo de abertura do coração e Deus vai realizando, né? E é lindo, é um processo lindo, é até emocionante. Maria Lúcia, prazer, Roberta. Já a conheço. Uma linda, muito bom estar com pessoas que nos leva a Deus. Que honra, Maria Lúcia. Que bom ter você aqui e tantas mulheres também que ainda não fazem parte do programa. Então, já aproveite, se inscreva agora, o link está lá na minha bio, porque amanhã de manhã você já vai receber o primeiro áudio e você vai ver o quanto que a palavra de Deus, na sua simplicidade, é poderosa, transforma a sua vida espiritual, sua vida emocional, seus relacionamentos. Liana, um beijo, muito obrigada. Nada, Semana obrigada que por vem, você. amanhã estamos juntas no áudio, mas semana que vem no nosso encontro online ou presencial. Se Deus quiser. Tá bom? Um beijo. Beijo, fica com Deus. Tchau. Tchau.